Olá, torcedor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, torcedor tricolor que baixa, né, com o meio atacante Chiquinho, jogador importante da equipe do Santa Cruz e que infelizmente vai desfalcar o Santa para esse compromisso contra a equipe do Brusque, jogo que acontece domingo lá em Santa Catarina. Chiquinho que neste ano, com a camisa do Santa, tem 15 partidas, sendo 10 delas pela Série C do Campeonato Brasileiro, com 5 gols marcados e uma assistência. Ele é responsável aí por participação em quase 20% dos gols do Santa Cruz. Um grande problema que o Chiquinho tem é justamente essa questão das lesões. Ele que ficou parado aí por conta de uma lesão grave na panturrilha que ele teve anteriormente, lá pelos meses de julho, foi que ele acabou retomando as atividades no clube. Depois ele foi diagnosticado com a Covid-19, também ficou afastado da equipe por conta desse quadro clínico, retomou as atividades e conseguiu, né, de uma certa forma, na reta final, ser um dos jogadores importantes do Santa Cruz, né, nos jogos da Série C. Inclusive, né, o Santa perde até um aspecto bem importante que pode ser decisivo, né, para essa fase final do campeonato, que é a bola parada. Chiquinho, para quem não sabe, né, e para quem acompanha o Santa já há um bom tempo, vê no Chiquinho uma esperança de, quem sabe, numa falta, num escanteio bem cobrado, né, num cruzamento à área, ele podendo colocar os seus companheiros em boas condições de marcar ou até mesmo marcar. Né? Essa bola parada do Chiquinho é outro aspecto que o Santa vai perder para esse jogo contra o Brusque, e torçamos para que o Santa também não perca esse jogador para a partida contra o Vila Nova, porque o exame de imagem deu uma lesão grau 1 na panturrilha. É um jogador que ele vai ficar ali afastado das atividades pelos próximos 7 ou até mesmo 10 dias, e o Santa vai observar aí a condição desse atleta, vai estar sempre sendo reavaliado para ver se ele reúne condições já para esse jogo contra o Vila Nova. É um cara muito participativo, né? Tem aí esse apoio do Didira, é um cara que também tem o apoio do Paulinho, né? Pelo meio de campo ele consegue articular bem, né? Aparece em alguns momentos como um elemento surpresa na equipe, marcando importantes gols, como foi assim na Série C, em 10 jogos, 5 gols, né? Pelo menos a cada 2 jogos ele está marcando o seu golzinho, está deixando ali a sua contribuição. E inclusive aquele gol contra o Manaus, né? O Santa saiu de campo derrotado por 2-1, mas o Chiquinho foi responsável, né? Após a cobrança de falta, de pelo menos diminuir o marcador para a equipe coral. Então é uma baixa considerável de um cara participativo, de um cara articulador, que tanto joga pelo meio como também atua pela esquerda. É um jogador que já teve toda a sua carreira construída na lateral esquerda e que ele tem essa disponibilidade de cair pelos lados, tanto pelo direito como pelo esquerdo. No esquerdo ele consegue dar um pouco mais de alargamento ao campo, pelo direito ele puxa para dentro e consegue também, né, deixar os seus companheiros em condições. Então é um jogador ofensivo, né? Digamos que é um jogador avançado. Ele não tem uma posição fixa. Lógico que o Marcelo Martelotti tem aí em mente qual a posição que o Chiquinho deve atuar, mas é um cara que do meio para frente ele poderia ser acionado em diversos setores ali, contribuindo bastante para que o Santa pudesse, né, ter um cara além, né, de técnico, além de participativo, além de colaborativo em campo, um cara experiente. E é uma característica desse time do Santa Cruz, né? Jogadores com mais de 30 anos, com passagens em vários clubes do futebol brasileiro, e Chiquinho não é diferente disso, não foge muito dessa estirpe, né? Dessa linhagem de atletas do Santa Cruz em relação à experiência. Então, uma baixa, vamos agora aguardar qual será o jogador que o técnico Marcelo Martelotti deve pôr no time titular do Santa, se ele opta por um jogador mais defensivo, né? Vamos ver se o Tinga, talvez, né, compondo ali uma trinca de volantes, junto com o Bileu e o Paulinho, ou até mesmo o Jaderson, que pode ser uma boa pedida, principalmente no tocante ao lado esquerdo. É um jogador que no Atlético Paranaense já atuou nessa função, ele que atuou na lateral esquerda, atua como ponta, né, e pode auxiliar o Peri ali naquela posição, e pode ser aí uma pedida interessante ofensivamente falando. Se o Santa for um pouco mais precavido, aí o favorito é o Tinga, a quem sabe assumir essa lacuna deixada e tão sentida, né, com essa ausência de Chiquinho. A gente deseja uma boa recuperação e que ele volte o quanto antes para reforçar esse Santa Cruz
para a reta final da Série C. Um cara importantíssimo, assim como o Paulinho, como o Pipico, como o próprio Didira, né? Os jogadores Totti, Dani Moraes, William Alves, jogadores que de uma certa forma já formaram uma espinha dorsal dessa equipe do Santa para a sequência do campeonato. E agora eu quero a opinião do torcedor, né? O que é que vocês acham a respeito dessa ausência do Chiquinho? É uma baixa considerável? E para você, torcedor, qual seria a peça que de uma certa maneira poderia substituir o Chiquinho nesse jogo contra o Brusque fora de casa no próximo domingo? Dá teu comentário, se inscreve no canal do YouTube do Anderson Batista, dá o like também nos nossos vídeos e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Um forte abraço e a gente volta a qualquer momento com mais um destaque aqui na nossa plataforma. Até mais!